Fala pessoal, tá tudo preparado aqui, um conteúdo top nessa live, você já tem que compartilhar, hein? Se você tá no mercado imobiliário e não tá vendendo, Muriel, socorro, o que eu faço? Já começa a compartilhar essa live, toma posse aí de um caderno, para você tomar nota de várias dicas legais desse mentor de corretores, tá? Que vai estar falando aqui com a gente, o Sidney Moreira, broker lá do Rio Grande do Norte. Ele vai trazer muita novidade, né? Ele tem uns números bem expressivos e é legal quando a gente traz pessoas para mostrar para você que é possível fazer vendas recorrentes, quebrar objeções, e ele é especialista em exclusividade. Então, se você acha que exclusividade não funciona, você tem que participar dessa live, fique até o fim, porque a gente vai trazer ele que é especialista nas quebras de objeções. Nós vamos falar sobre precificação, né? Como o preço do imóvel influencia na hora da venda. Eu acho que o mais importante, quando você entende a precificação, primeiro, o corretor tem que entender bem a precificação. Você, como corretor de imóveis, tem que estar bem ciente na hora de fazer essa avaliação, porque tem grande impacto isso. Quando você determina um preço ali, você acredita naquele preço, o teu cliente acredita em você. Agora, se você não acredita naquele valor, como que você vai passar segurança, transparência, confiabilidade para o teu cliente na hora da venda do imóvel, né? O foco hoje aqui é para aqueles que têm imóveis, vendedores, corretores que trabalham com o vendedor. Tá todo mundo chegando aí, o nosso convidado já está aqui. Eu vou mandar aqui, vem me ajudar, porque, gente, eu não faço nada sozinha. Tem essa gatíssima aqui, que é minha Barbie, né? Aqui, ó, a Milena, uma futura corretora top, que eu queria ter todo esse conteúdo acessível, assim, facinho pra mim quando eu era estagiária, mas ó, ela tem, né? Então, Milena, vamos convidar aqui o nosso Sidney Moreira para fazer para ele. Gente, é isso aí. Já compartilha essa live, tá? Boa tarde a todo mundo que tá chegando. Boa tarde, Antônio, Marlene, todo mundo que tá entrando aí. Já compartilhou essa live? Ó, se cada um aqui compartilhar, nós vamos fazer o mercado imobiliário muito melhor. E o mercado imobiliário consciente da precificação, caramba, a gente vai arrebentar. Fala, meu querido! E aí, mulher, tudo bem? Vai estar Saudade embaçado aqui, deixa eu de limpar a minha. você, que prazer imenso Ah, estar te recebendo aqui nas nossas lives do mercado imobiliário que acontece todas as quintas-feiras aqui no meu perfil. Então, gratidão por você estar aqui doando do seu tempo, do seu conhecimento para impactar a vida de um monte de corretor aí que vai nos assistir, né, Sidney? que legal, Muriel. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Né? Eu vejo que você, assim como eu, é apaixonado aí pelo mercado imobiliário, apaixonado em ajudar, transmitir, transbordar conhecimento. Parabéns, seu conteúdo é riquíssimo e eu tenho certeza que você tem impactado muitas pessoas e estamos juntos. Estou aqui para a gente conversar, A para a gente gente se bater papo. esforça, né, Sidney? A gente está se esforçando aqui para criar uma mentalidade nova, né? Eu tenho um objetivo, eu quero criar uma mentalidade nova no mercado imobiliário, né? Quebrar algumas objeções, entender que aquele movimento tradicional é necessário inovação para o mercado. A inovação já está aí. Agora a pergunta é: nós, corretores, estamos prontos para toda essa inovação que o mercado exige da gente? Né? É isso que é o meu Uau! objetivo. E estamos juntos, viu? Porque eu também estou nesse movimento, porque meu objetivo de fato é esse: educar o mercado imobiliário, criar um movimento, porque eu estou aqui, inclusive, nem levando bandeira, né? A gente é o corretor de imóveis, então quanto mais empresário imobiliário tiver capacitado, educado, melhor serviço ele vai dar para o cliente e ganha, né? Ganha toda a profissão, ganha todo mundo. Queria pedir desculpa porque minha voz, eu dei um curso no sábado, foi um curso de 3 horas e 40. E aí, muita energia. Minha voz, eu fiquei sem voz nos últimos dias, eu estou bem agora. Mas dá para te Então, ouvir, tô te talvez, espero que ouvindo. estejam ouvindo bem, se o pessoal puder dar um feedback aí, se estão ouvindo bem, como é que está o áudio, a Tá imagem, travando como é que só um está pouquinho. aí? Ah, agora voltou. A tua internet está picotando um pouquinho. Eu vou melhorar isso.
Cadê você? A sua tá voltando. Você tá me ouvindo, Sidney? Ah, agora voltou. Pronto. Tá. Ok? Não sei se era a minha. A minha tá ok ou era a Agora sua? melhorou, isso. Tava picotando Tá. bastante, mas eu tô te ouvindo bem, então Tá. mesmo. Eu sei que a sua entrega ela é 100%, 120%, né, Sidney? A gente faz o possível, né? Mas eu tenho É, certeza aqui que eu vou aprender muito, viu? E quem com tiver aqui, certeza. tá? A turma que está aqui, quem me segue, passa a seguir, que aqui é uma máquina, tá? De conhecimento. O E já pessoal vai tá pegando entrando aí, aviãozinho e ó. partilhando, né? Vamos partilhando, pegando aviãozinho e partilhando, porque vai ser muito bom esse bate-papo, tenho certeza. E vamos lá, estou aqui à disposição de vocês. Peguem papel e caneta, eu já estou com o meu aqui, que eu também vou anotando. E pergunta, É pode isso perguntar, aí. porque eu amo perguntas, viu? Sidney, a nossa live hoje é um tema que eu adoro, eu gosto muito desse tema. Porque você sabe que nós temos o nosso modelo é o contrato de prestação de serviço, o serviço máximo de excelência. A nossa exclusividade não é na venda, mas sim nos serviços, nas soluções imobiliárias que nós promovemos para os nossos clientes. Mas esse é um ponto que antecede a esse serviço de excelência, a precificação, né? Então, assim, para prestar um serviço de excelência, ele começa antes desse contrato de prestação de serviço. Ele começa bem antes, ali nas primeiros contatos com o cliente vendedor. Gente, hoje o nosso foco é no cliente vendedor, tá? É importante entender a precificação, porque quando você entende a precificação, você vai conseguir levar melhores produtos para os seus clientes compradores. O cliente comprador, eu costumo falar, Sidney, que quando a precificação ela está correta, o comprador ele acaba chegando sozinho até nós, porque ele vem pelo produto precificado, né? Ele, lógico, ele está percorrendo o mercado, tem toda aquela latência, todo aquele tempo, a jornada do comprador é um pouco mais longa, mas a importância de nós termos uma consciência, como você falou, empresários do mercado imobiliário somos. Somos empreendedores, né? Somos dono da nossa própria empresa. Então, a partir do momento que eu entendo o meu produto, que eu entendo essa precificação, e é isso que eu quero trabalhar com você aqui, porque eu sei da sua experiência, eu sei que você é um mestre aí da exclusividade, né? E assim, a exclusividade vem pós-precificação, né? Eu vou tratar de prestação de serviço depois de construir essa precificação. E quando eu falo construção, Sidney, é construção mesmo, né? Essa é a minha visão. É uma construção. Por quê? Porque a gente entende que o proprietário ele tem o preço dele, ele já recebeu diversos corretores dentro do imóvel dele falando que é A, que é B, que é C o valor. Então traz muita confusão dentro, né? Nós precisamos lapidar o mercado, criar essa mentalidade para que a nossa classe possa se unir, para que a gente venha prestar mesmo um serviço de excelência. Agora, esse proprietário, ele está confuso diante do mercado. Ele tem o valor emocional, né? Ele tem o valor emocional, o apego sentimental naquele imóvel dele. Às vezes é o único imóvel que ele teve toda a vida dele, às vezes é um divórcio que está envolvendo aquela precificação, às vezes ele quer já distribuir todos os recursos dele para os seus herdeiros. Nós temos vários fatores, vários cenários dentro do mercado imobiliário. Então, eu quero discutir aqui com você e até quais são as estratégias que você usa para que nós, corretores que vamos estar aqui nessa live, né? E, pessoal, vai compartilhando essa live, porque o mercado imobiliário Vamos não lá, depende só vamos de mim lá. e do Sidney, não. Vamos O lá, mercado vamos para melhor não depende cima. de nós. Vamos para cima, depende de você compartilhar essa live também, caramba, né? Compartilha Acho que vai porque a ser. gente vai entregar muito aqui. Então, parabéns, tá, pela pergunta, adorei. E assim que acontece, tá? Muitos quando pensam, quando a gente fala de fazer análise comparativa do mercado, fazer a precificação, apresentar uma boa precificação para o proprietário, ele pensa que é o ACM, né? Fazer análise comparativa. Ali é uma ferramenta, é de extrema importância. Mas fazer uma precificação, ajudar o cliente, conseguir a precificação correta para a gente conseguir atrair, ela começa muito antes, como você disse. Primeiro, ela já começa quando você já decide um posicionamento. Então, quando o corretor ele trabalha o posicionamento, ele precisa de fato conhecer a região. Então, o corretor ele só vai conseguir ter uma maestria, uma precisão na precificação e orientação e educação, porque, assim, de fato, quem decide o preço é o proprietário. Cabe a nós, corretores, mostrar ao proprietário o verdadeiro preço.
que é o preço do mercado, é o preço que o mercado está disposto a pagar. Então, não é a ferramenta, é lá atrás. Então, quando o corretor ele decide se posicionar, ou seja, vou trabalhar naquela região, então eu conheço o entorno da região, eu sei que é um público que está indo morar lá, eu sei quem já mora ali. Outro ponto, eu conheço os imóveis que estão à venda, mesmo que não esteja comigo, está com meus corretores parceiros. Eu conheço os imóveis vendidos, seja por mim, seja pelos colegas da minha empresa imobiliária que eu sou associado, seja pelos corretores parceiros. Eu sei quanto é um metro quadrado, eu sei quanto é o ticket médio da região, eu sei qual é o perfil do público. Então, são informações prévias para você conseguir trabalhar uma boa precificação. Isso eu estou ainda na decisão de posicionamento. Quando a gente está levantando a região e fazendo as anotações, relatório, você está se preparando para ir prospectar, para ir para action, para ir procurar. Depois, a gente vem à fase de primeira reunião. Então, também é importante para a precificação uma boa primeira reunião. Sim. A conexão, entender a motivação do cliente, entender a urgência de venda dele, entender o tempo que aquele imóvel está no mercado, porque aquilo atrapalha a precificação. Talvez aquele imóvel está 1 ano, 2 anos, mal trabalhado, com um produto lá, foi mal trabalhado, está queimado, e você precisa dar uma repaginada. Então, são vários fatores que antes até da segunda reunião, ou seja, o corretor precisa estar lá respaldado com muito conhecimento. Então, assim, meu Deus, eu amo falar sobre isso porque, de fato, se fosse só a ferramenta, era mais simples. Chegar aqui e vamos ensinar como é que faz uma ACM. Legal. É importante, é maravilhoso, é incrível? Mas sem essa prévia, sem esse trabalho antes, fica muito mais difícil, de fato, Sim. a gente ter argumento e ter essa segurança. Mas, E o que você falou, o Sidney, tem muita razão, né? Eu dou treinamento, eu estou iniciando mentoria para corretores iniciantes, dou treinamento aqui para o nosso time da Remax Perfil. E o que a gente percebe, né? Você voltou bem lá atrás, né? Essa questão da conexão com o cliente. A gente entende que a gente está oferecendo ferramentas para os nossos corretores. Nós oferecemos as ferramentas, tá? Mas são ferramentas. É um algo a mais ali. Todo esse conhecimento, essa busca de conhecimento tem que ter da parte do corretor. O corretor ele tem que ter uma inteligência emocional, porque senão ele acaba se envolvendo emocionalmente ali na primeira visita com o cliente. E eu já percebi corretor concordando com os adjetivos ali do cliente, do vendedor. Aí fica muito difícil você precificar. A gente entende que, para mim, o mais importante dentro desse trabalho que a gente desenvolve, desse método que a gente desenvolve, e eu amo esse método porque eu tenho experimentado ele dá certo. Né? Eu estava falando há pouco com uma corretora, nem sei se ela está aí na live, mas eu estava falando há pouco com ela. Eu fiquei 2 anos e meio, eu tenho 3 anos de Remax, eu fiquei 2 anos e meio tentando criar um modelo dentro do modelo. Né? A gente quer fazer do nosso jeito, mas a verdade é fazer cada etapa desse funil, cada etapa desse modelo de negócio com excelência. Aprender a falar não. Então, assim, são vários fatores que antecedem a precificação e uma delas é isso que você falou. Tem o conhecimento técnico? Tem, ele conta bastante, mas também tem o fator corretor, o fator humano. O fator humano, porque esse corretor ele não consegue lidar bem com não, ele tem medo da fala dele não ser uma fala clara, ele não sabe quais perguntas fazer ali para levantamento, né, de necessidades desse cliente. E tudo isso, tudo que eu falo que a primeira visita ela é extremamente importante, porque da primeira visita eu vou extrair argumentos para minha precificação. O tempo que esse imóvel está exposto no mercado é igual você falou, né? Recentemente eu vendi um imóvel que ele estava há 7 anos. Eu vendi em 70 dias de exclusividade. Mas 7 anos dentro do mercado, experimentando diversas precificações, diversas metodologias. Não existia um plano de marketing, não existia um estudo sobre o público-alvo que comprava aquele produto. Então, quando a gente vem com o nosso plano de marketing, quando o corretor ele tem uma inteligência emocional, que ele consegue avaliar
a necessidade do cliente, não participando da necessidade, mas sendo a solução, sendo parte da solução para o cliente, fica muito mais fácil a precificação. Por quê? Porque aí eu já passei credibilidade, eu já passei autoridade, porque é como você falou. O preço é o imóvel do cliente, é ele quem determina quanto ele quer que venda esse imóvel, obviamente. Mas eu sou a representante do mercado. Eu sou especialista, é como você falou, eu sou especialista. E se eu sou especialista, eu tenho que trazer como especialista essa representação na hora da precificação. Olha, eu estou no mercado, está acontecendo um A, B, C. Eu entendo a sua precificação, né? Eu falo aqui nos meus treinamentos que a palavra entender é mágica, é igual o Simsalabim, né? Você tem que entender realmente, eu não preciso bater de frente com o cliente, é a casa dele, né? E realmente são vários os fatores. E quando você fala, nossa, bingo para você, porque às vezes o corretor está começando agora, ele acha que só vir e montar um estudo de mercado, só fazer uma avaliação comparativa, aquilo é determinante para a precificação. Eu já tive estudos de mercado e até a Milena, que estava aqui comigo agora, que estava me acompanhando, né, na jornada dela inicial, eu sempre falo para elas, às vezes, se a gente escolhe uma amostra ruim, se a gente realmente não entende aquela região, você acaba precificando de maneira errada. Porque o estudo de mercado, o remarketing, ali, a nossa ferramenta, são informações que eu, como corretor, eu vou colocar dentro da ferramenta. A ferramenta ela não faz sozinho o estudo. Vai depender do meu olhar, do meu conhecimento, de eu conhecer as estratégias, de eu conhecer as amostras, né? Muitas vezes a gente tem que ir atrás da amostra para entender o nosso estudo melhor. Então, de diversos fatores, eu separei alguns aqui. Eu separei a Sidney. Minha bateria tá um pouquinho aqui. Peraí que eu vou ver se Enquanto tá. você vai vendo aí, deixa eu dar aqui um salve aqui para alguns gigantes que estão aqui. Tem Bruno Gama, diretamente de Portugal, mentorado, Olha! inclusive. Estou Seja começando a turma. bem-vindo! Estou começando a turma nova de mentoria. Bruno Gama é um amigo, um parceiro, está sempre com a gente nas lives e é o primeiro mentorado meu internacional de Portugal. Manda um Tem abraço Juliano para aqui todo também, mundo. Juliano Siqueira, grande Estevão Neto. Estevão é um corretor Platinum aqui da nossa loja, é um team leader, um dos melhores do Brasil. E ele tem aí um case de sucesso, saiu de porteiro a Platinum. Olha, Então eu ele gosto desses cases aí. é um grande Dos case. improváveis, são os Tem improváveis. vários gigantes aqui. Tem Ricardo Pantoja também, outro que começou aqui do zero comigo. Era um menino, hoje é uma referência aqui dentro da loja. Muito bom, viu? Muito bom. Bora, gigantes! Vamos lá convocar a turma, viu? Vamos pegar aqui, bota nos grupos de WhatsApp. Bruno Gama lá em É isso Portugal, aí. com o fuso horário, lá são 4 horas a mais. Lá é 9h20 da noite e ele está se capacitando. Ele é incansável, entrega muito. Estevão está na área aqui. Então você que está nesse pelotão aí de gigantes, cara, vamos convocar tudo, vamos convocar o time aqui para cá, porque a gente vai estar aí, ó, com o Muriel entregando melhor, viu? Muriel, Mas vamos lá, vamos lá. vamos pra Gente, cima. obrigada a todo mundo. Bruno, eu espero o Estevão, todo mundo que está aí chegando aqui na nossa live. De verdade, eu espero que a gente possa levar você para um próximo nível. Que você possa dar um passo aí na sua jornada, né? Como um corretor empreendedor, como um corretor de sucesso, um corretor que quer fazer dar certo, que quer deixar o seu, eu falo, legado no mercado, né? Para mim, hoje, o propósito ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Eu separei Boa. esses 5 fatores. Eu quero começar aqui com você com o fator herança. Muriel, que fator é esse? Esse fator herança, como isso ele influencia na nossa precificação? Porque são aqueles herdeiros. E um entende a precificação, o outro não entende. É fazer uma conciliação familiar, praticamente, as nossas reuniões tem que ser, né? Muitas vezes eu não sou a corretora, eu sou a mediadora das reuniões. Tá vendo que tá mexendo tudo aqui, né? A gente tá Tá tudo bem. acertando aqui o nosso Tá tudo bem. carregador. Faz parte, aqui é um É, o vivo. Grande vivo Remax é assim, Atenas aí, ó. é assim que as coisas acontecem. Mas E Remax aí, Atenas, diretamente de uma pessoa aqui com a gente, viu? isso. Time da Remax Atenas. Seja bem-vindo todo mundo aí, tá? A Milena tá dando um jeito aqui no nosso carregador. Mas, Sidney, fala pra mim.
Como que você percebe essa questão que eu te falei, Da herança. da Onde a herança, quando são herança, muitos herdeiros como... envolvidos nessa venda, quando você tem que ser realmente o mediador de tudo isso? Peraí que eu tô sumindo aqui, a Milena. Maravilha. Eu já entendi a pergunta. Vou partilhar, vou falando aqui quando você ajeita aí. Isso é praticamente inevitável. Se o corretor que está aqui acompanhando, se em algum momento da sua vida você não atendeu um cliente, uma situação com vários herdeiros, e mesmo que esteja no processo de inventário ou pós-processo de inventário, realmente é muito difícil, tá? Inclusive, há 2 semanas a gente acompanhou no mês passado, no mês de maio, a gente teve um processo que foi super complexo. Eu posso relatar aqui dezenas, inclusive reuniões de botar a família aqui dentro do auditório, dentro da sala, de ter famílias. Já teve clientes nossos em Portugal, parentes em Portugal, outro em Brasília, outro em São Paulo, e a gente colocar esse jogo de interesse. O que eu ensino, o que eu oriento o corretor? Primeiro ponto. A dica, hein, pessoal? Anotem, anotem. Anotem. Primeira coisa, tá? Quando vocês pegarem uma situação de família, de herança, né? Primeiro ponto, se você for focando lá da exclusividade, indo para a captação, depois a gente vai para a venda. Na parte da captação, é importante que todos os herdeiros, eles assinem ou autorizem esse seu trabalho de captação. Então, o primeiro ponto faça uma reunião junto os herdeiros para explicar como é que é o processo de venda. Então, esse alinhamento prévio, ele vai resolver um monte de problema lá na frente. E eu já enfrentei vários, tá? E aí a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, estou partilhando aqui erros que eu cometi ou alguém do meu time cometeu para você não cometer. Primeira coisa, a questão do planejamento. Então, antes de fazer a captação, né, o primeiro herdeiro que te procurou, né, faça lá aquela primeira reunião bem, qualifique, entenda os interesses, tá? Levante, pega a documentação, verifique se está em processo de inventário, se está, em que fase está, se está em cartório, se é um inventário litigioso ou consensual. Ok, levanta tudo isso e, quando for apresentar seu serviço, orienta que estejam todos os herdeiros presentes. E se estiverem em locais diferentes, nós temos a ferramenta aí do Zoom, do Google Meet, tem N ferramentas, então não é um problema mais a questão de não estar na mesma região que no passado, principalmente antes da pandemia, era tudo mais dificultoso. Hoje, qualquer um sabe mexer nessas ferramentas, tá? Então, primeiro ponto, faça esse alinhamento e apresente seu serviço a todos. Explicar como é que funciona, trabalho do seu serviço, a precificação, documentação, apresentação, negociação de preço. Quem é o interessante que tenha, num primeiro momento, um interlocutor para o corretor não ter que falar. Se tem 10 herdeiros, tem que passar a proposta para os 10, né? Tenha um interlocutor ou reúne-se os 10 e apresenta a proposta e chega no consenso faça essa negociação prévia, tá? Então, primeiro ponto. E aí, isso reforça um dos pontos que a gente trabalha muito, né? O corretor, ele precisa conhecer de pessoas, ele precisa dominar relacionamento, ele precisa se comunicar bem. Isso é uma das people skills, dos soft skills que o corretor tem que ter em conhecer pessoas, em ter boa comunicação, em saber se expressar, ter empatia. Então, esse é um ponto. Planejar, deixar claro o seu trabalho, todos autorizarem, e ele está falando uma situação mais complexa, que é com o herdeiro. Mas muitas vezes também o corretor às vezes peca com um casal que está se divorciando. Então, talvez ele fala só com um dos cônjuges. E aí, ele pega a exclusividade de um, apresenta o serviço, e aí quando chega na fase de venda, o outro talvez não está concordando com a venda, ou discorda com o preço, ou não está concordando com a venda, e aí teu trabalho vai parar, desculpa, para ter que ir judicial, talvez para resolver esse litígio. Então, o planejamento ele é muito, muito, muito importante, ter clareza, apresentar o serviço, assim, deixar transparente, porque posteriormente resolver é um problema gigante. É porque muitas vezes, né, Sidney, assim, eu já peguei alguns casos, assim, de herança, de herdeiros, isso é muito comum dentro do mercado, a questão do divórcio, né, então, assim, são pessoas, é o que você falou, tem que entender de pessoas, essas pessoas já vêm machucadas, às vezes pela perda de um familiar,
ou às vezes por um casamento, uma união que não deu certo. Então já tem uma frustração. E aquele imóvel, em algum momento, era sonho, e de repente ele passa a ser o pesadelo do casal. Justamente por quê? Porque é a divisão de bens, é toda aquela questão da extinção de condomínio, que muitas vezes acontece. Então a gente entende isso. Então, gente, vocês que estão aí prestando atenção na live, é muito importante essa clareza com todo mundo, né? A transparência do nosso trabalho. Eu também costumo fazer isso, Sidney, eu também costumo apresentar reunião para todos os herdeiros. Às vezes não é possível fazer todos no mesmo dia. Eu sempre vai ter aquele, como você falou, né, o interlocutor, que realmente é aquele que tem mais afinidade com os outros irmãos. E é importante fazer esse alinhamento, né? Esse alinhamento de interesses, porque nós somos a solução, nós queremos levar a solução como mercado imobiliário, mas nós precisamos entender a expectativa dessa família, desses irmãos. Às vezes ainda está muito recente, é uma dor, às vezes uma ferida aberta ali, muitos irmãos às vezes nem se falam um com o outro e nós estamos ali, né? Eu falei, é o trabalho que a gente exerce. O corretor de imóveis, acho que a minha última função é essa. Então a gente Muriel, primeiro fala com gente, depois essas coisas, né? Muriel, interessante que o corretor de imóveis, ele coloca vários chapéus. Ele, dentro do trabalho da profissão do corretor de imóveis, né, como empresário, ele tem vários papéis ali dentro, né? E aí o Bruno colocou uma coisa muito boa aqui, que é o papel do conciliador, né? Então, tem hora que você tem que vestir o papel do conciliador, o papel do advogado, o papel do arquiteto, o papel do engenheiro, o papel do mestre de obras, o papel ali do amigo, o papel do conselheiro, do direcionador, do treinador, do educador. E tem um corretor aqui da loja, inclusive entrou a turma aqui, viu? Estou com a galera aqui, Eu vi! entrou Seja Sara, bem-vindo, entrou todo mundo que está Virgínia, chegando aí. entrou uma turma grande aqui. Bem-vindos, tá? Vocês estão aqui, a gente está falando corretor de tudo um pouco, né? E o bacana disso, da gente... tem um corretor que é Leandro, e ele... Não sei se você sabe, Morelli, eu adorei a pergunta porque isso até me remete um pouco ao meu passado, porque eu advoguei durante alguns anos, advoguei durante 2009 até finalzinho de 2016, comecinho de 2017, eu me desconectei total do judiciário. E o Leandro, apesar de eu ser broker, hoje eu não faço mais a parte comercial de venda, de captação, né? Eu faço junto com o meu time, mas volta e meia eu estou ajudando no fechamento, enfim, pontualmente. Inclusive, no caso do mês passado, eu tive que entrar, porque o imóvel já teve um processo de inventário, já estava tudo redondo, porém, um dos herdeiros, ele não falava só falava com um dos irmãos. E ele era um problema. Então a vida dele toda destruída, já 2, 3 casamentos, muito triste. E ele não queria vender. Assim, na verdade ele queria vender, mas começou a impedir, começou a botar um monte de problema. A comunicação ruiu a comunicação. E o quão é importante o trabalho do corretor de imóveis. Por quê? Pessoal, comprador, vendedor, eles vão ter interesses distintos. Em todo lugar do mundo, o vendedor quer vender mais do que o imóvel vale. O comprador ele quer comprar por menos que o imóvel vale. Então, os interesses são contrários, então vão se chocar. Quando você tem um intermediador, tá, no meio, para ouvir um, para conciliar, para trazer, nem tudo o corretor vai falar da forma ele vai trazer. E aí o Leandro fala, Cid, preciso de você. Eu preciso do advogado corretor. E aí, quando ele fala que precisa de advogado corretor, eu já sei que já vem esse pepino. Ou seja, é um problema de documentação, que precisa de análise técnica, apesar de eu ter um advogado aqui da empresa, ter um escritório que são extremamente competentes, eu não faço mais o papel de advogado. Mas é o que ele fala, e eu quero trazer esse feeling, às vezes, e aí vale para os colegas que estão aqui, e eu já perdi negócios por isso, às vezes o advogado, sem querer, atrapalha o negócio. Então, quando tem esse conflito de interesse entre os familiares, entre os herdeiros, muitas vezes o advogado, que ele está correto, só que ele é muito técnico, ele é muito frio. Não é sensível, né? Não é sensível. Tem muitas vezes o advogado de uma parte com o advogado de outra parte, que acompanhou o processo, e aí acontece esse embate, e aí tem ego, tem um monte de coisa, e acaba, às vezes, atrapalhando o negócio.
E aí, quando fala, preciso do corretor advogado. Então, o que é o corretor advogado? Você tem um conhecimento técnico, tem um conhecimento jurídico, mas você sabe como falar e você fala a linguagem do cliente, né? Eu lembro, né, que às vezes advogado tem muito juridiquês, né? Você precisa falar a linguagem do cliente, da forma que ele entende, né? E isso tem tudo a ver dentro do nosso negócio, dentro da prestação do nosso serviço, dentro do trabalho propriamente dito, né? Com Era isso que certeza. eu queria dizer de vários papéis e ter esse papel do conciliador, do consultor, de ouvir, às vezes, o corretor psicólogo também, o papel do psicólogo. Você vai só ouvir, Tem ouvir, ouvir, de você... tudo, Sidney, tem de tudo. Eu Muito atuo, bom, né? Eu vou Maria. para as ruas, eu sou atuante, né? Então eu estou no mercado, eu vendo, Que e é o que você legal. falou. Eu sempre olho, eu acho que a gente é uma ponte mesmo, nós somos uma ponte. Eu levo os interesses do comprador ou do vendedor. Então eu sou a ponte, eu vou transmitir nem tudo aquilo que eu ouço, né? Eu ouço algumas coisas e passo flores, né, do lado de cá. Então a gente tem que ter esse movimento, essa flexibilidade, é muito importante. Agora, para falar de um segundo fator, tá? O cliente tem aquele apego emocional. Como lidar com o valor emocional? Porque isso impacta a nossa precificação, né? Ele tem Boa, aquele viu? apego emocional. Como que você quebra essa objeção quando o cliente traz o apego emocional para dentro da precificação na hora de você apresentar ali o valor real do imóvel? Muito bom, muito bom. Primeiro ponto, um dos fatores que a gente vai trabalhar, e isso vai acontecer sempre, tá? Acho que a cada 10, 8 vai ter um valor emocional, é aquele que coloca no preço. E já teve caso o mal vendido, quando chegou lá, encerrou. A gente entendeu que o cliente tinha um apego muito forte, emotivo, em relação à lembrança do tio cônjuge, em relação à lembrança com os filhos que cresceram. Inclusive, a gente teve um caso que foi emblemático, um contrato assinado na fase de escritura, inclusive já tinha pago o sinal a par do pagamento, a cliente no momento da escritura, ela caiu aos prantos, chorando, e começou a soluçar, e depois correu lá, eu acompanhei essa cena, entregou água, aquele momento de acalmar ela mesmo, e aí depois que ela acalmou, ela começou a entrar em choque, começou a se arrepender da venda, que estava lembrando muita família, que os filhos cresceram, que ela estava vendendo enfim, por impulso, ou por as pessoas, enfim, ela se desesperou. A compradora, tá? Era um casal, eles viram aquilo ali, viram verdade e falou: olha, tudo bem, a gente entende, a gente encerra aqui, a gente vamos destratar, não quero penalidade. Então, assim, poderia ter acabado triste, porque se teve o sinal, tem penalidade, não pode existir. Não é justificativa o arrependimento e tem penalidade. Mas, de fato, é muito importante a gente saber a motivação da venda. Então, um dos fatores para a gente tratar o valor emocional, seja na precificação, seja no fato de querer vender mesmo, é a gente entender os motivos da venda. E os motivos da venda são diversos, né? Ele vai vender um divórcio, vai vender porque o imóvel ficou pequeno que o imóvel maior, vai vender porque os filhos cresceram e o imóvel ficou grande que o imóvel menor. Eu quero sair no apartamento de 2 quartos para 3 quartos, eu quero fazer um home office. O apartamento ficou mais antigo, eu quero modernizar. Motivo transferência de trabalho, tive um problema financeiro, preciso vender para colocar o dinheiro na empresa, enfim, pagar por um tratamento de saúde, para a pessoa própria, para um ente querido, N motivos. Então, a motivação de venda é muito importante o corretor ele saber. Ele tem que perguntar, através de perguntas, através na reunião de qualificação. Então, com a clareza do que de fato o cliente tem um motivo, aí esse vai ser o argumento para entender se faz sentido ou não trabalhar. Então é importante mostrar ao cliente se ele tem um valor sentimental, por exemplo, em relação emocional, em relação à precificação, porque o imóvel, o preço de mercado é R$ 500 mil e ele está querendo R$ 750 mil. Esse 250 mil é a história, é o sonho, é a vida, é o piso que ele reformou, mas só que ele reformou há 20 anos atrás, 10 anos atrás, que hoje já está desatualizado, que para ele é lindo aquele piso verde, mas hoje não é interessante mais hoje, né? Os móveis, os planejados, poxa, que bom atende ele, mas talvez esse planejado não vai atender mais o comprador.
né? Então, ele coloca aquele valor sentimental na precificação e ele quer receber aquilo. Então, o ponto é, aquilo foi ótimo, foi uma experiência para ele, já passou. Então, a gente precisa, como corretor de imóveis, ser transparente, ser verdadeiro, com muita delicadeza, com empatia, né? Eu tenho uma técnica que eu gosto de chamar que é a 2CAF, né? Então, toda vez que tem uma objeção, por exemplo, eu uso essa técnica 2CAF, C de casa, né? 2CAF. O primeiro C é clarear. Então, a gente precisa entender, clarear. Então, se o cliente tem esse valor sentimental, emocional, eu preciso clarear. E como é que eu clareio? Perguntas, perguntas, perguntas. Eu quero entender por quê. Ah, é o filho? Ah, mas explica melhor. Por que esse preço? Onde você chegou? Então, pergunto, clareio, 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 clareio. Eu vou ter informações, eu sei a motivação, eu entendo o que ele explicou. Talvez ele recebeu informação mentirosa do vizinho. Que o vizinho falou que vendeu por X e não vendeu. Eu posso provar para ele com outros imóveis vendidos pela minha empresa, ou eu posso tirar uma certidão, levantar e mostrar para ele que aquele preço que ele acreditava não é verdadeiro. Eu falo hoje foi o segundo dia de uma turma de formação que eu dei hoje. Uma das estagiárias que está começando agora, ela já começou a prospectar ontem, eu falei sobre prospecção, ela já começou a ligar para o seu ciclo de relacionamento. Uma das amigas dela tem um apartamento para vender, e é um apartamento que é uma rapa aqui, em Ponta Negra, e ela falou, poxa, já na minha cabeça, opa, já vendemos alguns ali. E aí eu falei, beleza, quando a gente terminar, eu vou ver qual foi os imóveis que a gente vendeu, vou ver quem são os corretores e vai ser o teu padrinho, você vai captar junto com ele. E aí eu fui, vendemos o imóvel em setembro, imóvel o último em novembro e o outro em setembro, os dois últimos. Eu falei, beleza, imóvel em 12 meses, já sei o preço, já sei quem são os corretores, tu vai sentar com os corretores e ele vai te acompanhar. Então o ponto é, quanto mais... Aí pronto, clareamos. Clareei. Próximo C, compreender. O compreender tem empatia. Então, clarei, fiz essa pergunta, entendi. O próximo C, compreender. Eu tenho empatia. Entendo. Ah, agora entendo por que chegou nesse preço. Agora entendo. Poxa, lamento ter acontecido isso. Então, eu aproximo, até dar até Você parece que você acolhe, está né? concordando. Você acolhe o cliente. Eu acolho com muita verdade, muita integridade. Depois do C, de compreender, de acolher, de ter empatia, aí eu venho com o argumento. Aí eu explico o cliente. Olha, precificação de mercado, eu mostro, eu explico, então venho com os argumentos. E aí depois eu venho com o F de fechamento. Por que isso ajuda? Porque o que é natural? O cliente chega com objeção, seja sentimental, qualquer outra objeção, e aí vai o corretor e argumento. Puf! Só que o argumento ele é contrário àquela objeção, àquele sentimento. Então, se eu vou de sentido contrário, eu tenho briga. Então, nós estamos batalhando o quê? Confiança. Então, se eu Não sou dá para bater corretor, de frente, né, não Sidney? posso Eu bater vejo de às vezes, frente, ele está me escolhendo. às Ele vezes está os me escolhendo. corretores, eles não têm tanta habilidade com as pessoas e acabam batendo de frente, né? E esse bater de frente, muitas vezes é melhor você levantar da mesa, vir embora, conversar num outro momento, né? Colocar ali, olha, me coloca à disposição do senhor, porque não adianta, se eu já estou quebrando as objeções. Porque, ô Sidney, você falou desse caso, né? E até me veio uma pergunta, eu quero que você dê aí a sua dica para os corretores. Porque o que acontece? Você falou desse caso, a venda estava assinando ali, o momento. O corretor, ele já criou uma expectativa nesse negócio. Ele já contabilizou, olha, a minha meta aqui, a minha meta fica aqui no vidro, eu olho para ela todo dia. Então, o corretor, ele tá ali, ele é vendedor, né? Nós somos vendedores, né? E aí ele já está contabilizando aquela comissão, ele já viu que o negócio está fechando. E ali a gente, por uma situação emocional, bem pontual aí no caso, né? Eu nunca passei por isso, mas bem pontual. Como que você levantou a autoestima desse corretor? Porque eu percebo que essa questão da falta de inteligência emocional nos corretores, eles não lidam bem com o não. E nós vamos ouvir muitos não na hora de apresentar a nossa precificação, nós vamos ouvir muitos não na hora de apresentar o nosso modelo de negócio, né? O nosso plano de marketing, o nosso contrato ali de prestação de serviço. E esse não, que eu nunca passei por isso, mas eu acho que isso é muito frustrante,
por um momento emocional, ou talvez faltou entender esse momento emocional do cliente para que isso não precisasse chegar no dia da assinatura do contrato, né? De repente houve um gap aí, poxa, isso não ficou expresso em nenhum momento antes de assinar o contrato de compra e venda, né? E aí veio no momento ali da assinatura. Como que você lida com esses momentos? Aí falando do seu estado emocional, que é um dos fatores que eu ia abordar aqui. Porque o fator que influencia na precificação também é o emocional do corretor na hora de apresentar essa precificação. Porque se o corretor, ele não confia no estudo de mercado dele, ele não confia na capacidade dele como representante do mercado imobiliário. E muitas vezes não é porque ele não tem conhecimento, muitas vezes é porque ele não experienciou coisas dentro do mercado. Às vezes ele está começando a carreira agora, às vezes ele está numa transição de carreira. A gente não sabe o momento que ele está. Mas esse não também causa feridas emocionais nesses corretores. Qual que é a sua dica diante de um não? Porque você já deve ter recebido vários não, Zé. Toda hora eu corro Nossa, atrás do sim. O não eu já sei que uma hora vai... não É dá bom nem para receber de qualquer contabilizar, né? Talvez alguns milhares de não, né? sim. E o não é bom, o não é libertador, viu? Faz parte. Eu acredito assim que a gente nunca perde, tá? Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Por exemplo, voltando ao caso lá do que aconteceu no sétimo cartório aqui, dessa venda. O que acontece? Numa situação racional, falando, houve uma desistência do proprietário, o comprador, nesse caso, ele teve empatia, entendeu, mas poderia o comprador falar, olha, lamento, mas o contrato foi assinado, pessoa plenamente capaz, está tudo redondo e eu quero continuar com a compra. Então tem dois caminhos. Ou a gente prossegue, não tem problema, a gente volta outro dia, volta, respira, e aí a gente assina outro dia, vamos sentar e conversar, mas ou a gente procede com a compra, com o processo de compra e venda, ou tem uma penalidade contratual. Não foi o caso, porque eles sensibilizaram, entenderam e vida que segue. Mas o ponto é, vou me botar no lugar do corretor. E o corretor também trabalhou. O corretor fez o trabalho dele, né? Talvez o corretor falhou, mas quando de cunho emocional, isso é tão delicado, porque pode ser que a cliente se fez forte, ou seja, mais uma cliente que tem aquela nostalgia, tem aquele apego, mas como qualquer outro, não teve, o corretor não teve habilidade para isso, ou talvez foi difícil, é muito complexo, é uma linha tênue ali de você Às conseguir. vezes o Mas o cliente ponto, expõe, né? mas o ponto que eu enxergo nessa situação, nesse caso específico, pontual, poxa, a função do corretor, né, tá ali inspirando vidas, construindo histórias. Poxa, teve um proprietário que houve um arrependimento emocional, verdadeiro, tô ali. O comprador concordou. Poxa, se o nosso negócio é servir os clientes, ajustar os acordos, porque assim, o que é intermediação de compra e venda? Vamos pegar aqui qual é o trabalho do comprador, intermediação de compra e venda. O que a gente mais discute é a intermediação de compra e venda, um trabalho, um serviço onde o corretor aproxima o vendedor e dá match. É muito mais do que isso. Então, uma intermediação de compra e venda, ele é um processo onde o corretor de imóveis ele busca clientes, compradores e vendedores, ele concilia, né, faz um acordo de interesses dentro das normas legais. Então, tudo isso tem que estar dentro das normas legais. Ou seja, tem que ter documentação, tem que ter capacidade, aquela série de coisas que a gente já sabe. Então, o ponto poxa, tenho dois clientes que eu estou servindo eles e eles tiveram um acordo e resolveram um novo acordo. Está tudo certo. Talvez, financeiramente, eu perdi, mas eu vou ganhar dois clientes. No primeiro momento, eu perco o financeiro daquela comissão, mas eu posso ganhar, porque o comprador ele pode continuar comigo, eu vou contar o imóvel para ele e eu vou ter remuneração. Aquele vendedor poderá me indicar outras pessoas. Então, quando a gente entende que o nosso negócio não é sobre o eu, ele é sobre o nós e sobre todos nós. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos nem no nós. Nós já estamos no todo nós. Porque tem pessoas aqui como
como Milena, como Joana Teixeira, um abraço. Tem aqui Bruno Gama, Márcio, grande Márcio, Sara, Estevão, Mariene, Sara, Daniel, Marcos, Uma galera. Rosângela. Então, a galera aqui que talvez a gente nunca encontre, que o que está Exato. aprendendo aqui, talvez tem líderes, gestores que vai partilhar. E aí vai para todos nós. Então, esse é o ponto. O corretor não pensou nele. No eu dele, poxa, eu perdi. Mas o nós, as pessoas que estão próximas ali, todos nós que vai impactar. Então, quanto mais eu vejo, eu estudo, eu vivencio, porque a nossa profissão é muito prática, né? E muito bom isso, Muriel, que você está trabalhando e transbordando conhecimento, e a gente está junto nesse movimento, é que cada vez mais o mercado imobiliário ele está desenvolvendo. Eu lembro quando eu comecei há 20 anos atrás, eu tinha vergonha de falar que era corretor de imóveis. Hoje eu tenho orgulho. Hoje, corretor de imóveis, eu já vejo pessoas escolherem ser corretor de imóveis por escolha, não por condição. Não tem nada para fazer, tá ruim, eu vou virar Não é corretor o de imóveis. plano mais B, né? Não é o É plano o plano B. A. É, exato. Legal, muito bom. Muito bom. Bom, vamos falar mais um pouquinho aqui de um fator. Não é o nosso público, eu entendo assim, né? Talvez é a maneira que eu vejo como corretora, não é o meu público que eu gosto de trabalhar, porque não é o público o que eu gosto de trabalhar, Sidney. Hoje eu tive um lançamento, né? Tive um lançamento e o corretor ele precisa entender aonde ele é bom, né? Ele precisa entender que tipo de produto, porque eu não posso abraçar todos os clientes. Tá lotado de cliente aí. Olha, é o que eu falo nos meus treinamentos. Você não precisa de 1.000 imóveis, você precisa de 10. Se você pegar 10 imóveis, você precisa de 20, 30. Você precisa pegar 10 imóveis bem precificados e ajudando esse cliente nessa jornada da venda, né? E por que eu falo sobre isso? Que o corretor, ele tem que entender que existe o posicionamento e aquilo que eu quero ser especialista. E eu gosto muito de imóveis de terceiros. Eu não nasci para o lançamento, não me vejo dentro do estande, tá? Não me vejo trabalhando numa incorporação, né? Vou incorporar a área, não é o meu perfil. Eu gosto daquela pessoinha que tá ali, que fazendo esses projetos de vida, como você falou. Aumentou a família, saio do apartamento e vou para casa. Diminuiu a família, eu volto para o apartamento. Então, eu gosto de atender esse público, né? Eu E também, esse, viu? esse fator específico que eu vou te falar é um público que eu não atendo muito, porque eu já entendo que não é o meu público e tá tudo certo. Tô tudo Mas tem certo. corretor que vai fazer sentido para ele. Como influencia o fator na precificação quando esse imóvel é um imóvel novo, é um imóvel de um construtor, tem uma expectativa no mercado para aquele imóvel, né? Como isso influencia o nosso trabalho, Sidney? Quais são as suas quebras de objeção? É o que eu falei, esse não é o meu público, mas eu vejo que tem corretor que atende o construtor. Ele acabou de. Às vezes não é nem o construtor, é o pedreiro que fez uma casa, né? E aí eu vou falar de um cliente, eu nem quero levar muito para construção, assim, para o empreendedor da construção, mas entender que o corretor está ali, o pedreiro ele quis investir, ele não é um construtor ainda profissional, mas ele pegou um dinheirinho, comprou um imóvel, foi lá e fez um imóvel e deixou para o corretor ali essa venda. Como você quebra as objeções diante da precificação de um imóvel novo no mercado? E novo mesmo, construção nova. Boa. Eu vou dar um exemplo do número 1 da marca do Brasil, que é Vitor Dias. Ele é de há 2 semanas atrás, aproximadamente, ele fez uma mentoria aqui com a gente, onde ele partilhou uma captação que ele fez do condomínio que ele vem posicionando há alguns anos. E, se eu não me engano, ele captou 10 imóveis desse construtor. E esse condomínio, o ticket médio lá é a partir na média de 3 milhões, esses imóveis. Ok. Né? Se eu não me engano, varia de 3 a 5 milhões. Então, assim, um condomínio top das galáxias. E esse construtor, ele está pelo menos há 2 anos investindo para conseguir, de fato, ter a exclusividade, tá, desse construtor. Grandes outros corretores
já tinham buscado e tentado fazer essa captação. E aí eu vou responder como é que chega, né? Então, é possível sim você conseguir a captação exclusiva de um produto, da incorporação. Inclusive, eu vou, no outubro, provavelmente vai estar lançando um produto aqui no Beira-Mar, vai ser um condomínio de lotes, condomínio fechado. Então, nós conquistamos, conseguimos. Então, qual é o ponto? O ponto é o processo para conseguir uma captação exclusiva, né, de um produto de lançamento, ele é diferente do processo do imóvel avulso, onde tem um proprietário, nós temos uma incorporadora. Então, o primeiro ponto é, você precisa ser especialista, tu precisa, primeiro, conhecer, tu tem que conhecer como ninguém, conhecer muito bem o mercado. Tá? Primeiro ponto é conhecer. Conhecer é aquilo que eu disse, saber os imóveis sendo vendidos, conhecer plano diretor, entender qual é o público-alvo, dominar bem a profissão, ter performance, pode sentar, você vai saber. Ou seja, conhecer. Sim. E depois é ser conhecido. O que é ser conhecido? Tá? Ou seja, o construtor, ele já ouviu o teu nome. E ouviu bem, óbvio. O construtor, ele já viu casas que você já vendeu. Talvez você já vendeu casa dele, mesmo sem exclusividade, porque quem trabalha com exclusividade, ele também vai vender imóvel sem exclusividade. Mas como assim, Sidney? Vai, porque você tem seus 10 produtos, você está ali trazendo clientes, trabalhando, e alguns clientes não dá certo com o seu produto, tu vai fechar parceria com outro. Ou aquele cliente que te deu um não, você tem um cliente e pontualmente você vai lá com ficha, todo direito, você vai lá e faz o fechamento. Então aquele construtor, ele já te viu. Você está sempre no condomínio, você segue ele te segue, ele vê suas vendas, ele vê que você se capacita, que faz treinamento, que você faz mentoria. Então você é conhecido. E aí vem um terceiro degrau, que é você ser reconhecido. Então, aquele construtor, ele sabe que você é autoridade. Ele sabe que você é o top of mind. Você, quando o proprietário pensa, vai lembrar do Cid Moreira, vai lembrar da Murielle Milani. Ou seja, você é reconhecido, você tem ganha convenções, ganha viagens, ganha medalha, ganha troféu, você está reconhecido. Então, diante disso, aí é diferente. É que Você você consegue se espera, integrar. né? Então, assim, você está dizendo aqui pra gente que para que eu possa, se tem corretor aqui na nossa live, e ele quer se especializar nesse tipo de produto, ou nesse tipo de público, né, de vendedor, ele precisa primeiro ganhar uma autoridade no mercado, né? Porque assim, eu já Isso. ouvi de por que você gostaria? Esse é um, eu vou dar outra alternativa, eu vou dar outra. Essa é uma, tem várias. Sim, Não tem certo a e não tem errado. autoridade, ela é fato, né? Porque hoje, Sidney, eu procuro fazer o meu melhor como se eu fosse dona mesmo daquele imóvel. Mas é a minha maneira de trabalhar o que tem dado certo para mim, né? E hoje eu recebo muitas indicações. Hoje eu não fico mais fazendo porta a porta, porque o cliente já vem para mim na indicação, né? Acabei de fechar um negócio, aí o cliente já quer deixar outra casa, aí indica um amigo. Então, hoje, para mim, é muito fácil porque a máquina está girando. Então, cada imóvel que eu vendo, eu ganho uma, duas, às vezes até três indicações, que às vezes você se perde de tanto trabalho que você acaba tendo para fazer. Mas essa questão da autoridade é muito importante, mas ela vai sendo construída aos poucos. Aos Aos poucos. poucos, né? Isso Aí leva eu, um tempo, uma jornada. aí eu Qual vou é o outro trazer, fator? aí outro fator, aí que eu vou completar. Sidney, e quem está começando agora? Como é que é possível ele trabalhar com o comprador? E é possível ele ter resultado? Sim, é possível. Mas como, Sidney? Se ele entra numa empresa imobiliária, ele é associado à empresa imobiliária, tá? E essa empresa imobiliária trabalha com exclusividade, vou falar de mim, tá? Hoje nós temos de venda, temos 534 imóveis captados de vendas exclusivas. Então, esse corretor que está iniciando agora, ele vai entrar para uma empresa que tem mais de 500 captações exclusivas, só de venda. Juntando venda e locação, dá cerca de 620, 630. Tem na faixa de 80 a 100 captações de locação hoje. E aí, qual é o ponto? Ele pode trabalhar muito bem. Eu tenho um corretor na minha loja que eles são especialistas no cliente comprador. São muito bons. E nós precisamos de bons corretores que são lean, que são lá, maestro com o comprador, que tem paciência, que mostra. Hoje eu fiz uma live de meio-dia com um dos mentorados meus,
que 11 meses de Remax eles estão tendo vários destaques e premiação. Ele estava partilhando com a gente que ele, no começo, ele chegou a ter uma média de 50 a 60 visitas com cliente comprador para fechar uma venda. Ou seja, nível de produtividade horrível, muito trabalho, pouco resultado. E ele foi baixando, chegou um ponto de fazer 10 e 15. Que legal. E hoje ele mostra 1, 2 imóveis e fecha. Porque ele criou um processo de qualificação muito redondo. Então, o que eu quero dizer? Tá? E a gente tem que até para quebrar os paradigmas, que tem pessoas que pensam, por exemplo, que a Remax só trabalha com cliente vendedor. É verdade que o nosso foco é a captação e, naturalmente, o foco na captação. Mas a Remax ele trabalha muitíssimo bem com os dois clientes. Por quê? A partir do momento que você faz a captação de imóvel, você trabalha a captação exclusiva, que é o máximo serviço, é você conhecer o produto, conhecer a precificação, investir teu tempo, investir dinheiro. O teu cliente comprador você vai atrair, porque o preço está certo, porque as imagens estão de qualidade. E aí o que vai acontecer? O cliente comprador ele vai receber um show de apresentação de imóvel. Ele vai receber todas as orientações, vai ter profundidade. Então, os dois ganham. Quando você tem uma grande carteira, eu tenho vários corretores parceiros, autônomos, empresários parceiros de outras empresas que vêm aqui, porque sabe que aqui nós temos aqui uma terra aqui adubada com um monte de produto, está semeado. Pô, vou lá e vou começar a colher. Então, eu tenho um comprador, vem para cá para a Remax.net e você vai fechar a venda. Então, o ponto eu costumo falar, esses dois caminhos. O que eu costumo falar? Eu costumo falar que, por exemplo, o meu trabalho, ele é a isca, né? O meu produto, ele é a isca para eu atrair o cliente comprador. Então, se eu tenho um bom produto, se ele está precificado, e nós da Remax temos essa questão muito apurada de prestar o serviço de excelência, olhar essa documentação, né? Então, realmente, o que acontece? Eu tenho um bom produto, o produto é bom, bonito, barato, ainda vem o bônus, né? Que é a precificação do mercado. É óbvio, né, que esse produto vai ser a isca. E quanto peixe não vai vir na minha rede ali por conta de um produto? E eu costumo falar, Sidney, que quando a precificação é tão importante, né? A gente já está caminhando aqui para o final, tá todo mundo indo embora aqui, apagando todas as luzes. Não, vou embora não, viu? Queria dar um abraço especial aqui para Joana Teixeira. Ela Sara tá colocou aqui. Obrigado, Cid, por compartilhar a sua experiência para ti, entrega corretor de imóveis. E Alan Costa, aqui, nosso embaixador aqui da nossa regional. Mais de 10 anos de Remax. Estevão botou aqui, ó. Corretor número 1 da Mega é especialista em comprador. É verdade, Estevão Neto. No caso, eu. Calma aí. Hilária Profume está aqui diretamente da Itália. Tchau, Hilária. Hilária Profume, ela é assistente lá do Dário Castilha. Não é isso? Benvenuti! Quanta gente! Muito legal, né, ô Sidney? Quando a gente faz uma live e a gente está aqui entregando, né? Entregando experiência, a gente está entregando o nosso tempo, nosso esforço e realmente vai construir um mercado mais fortalecido, um mercado muito mais consciente dessa precificação, o quanto isso é importante. Se nós criarmos essa mentalidade dentro da cabeça dos nossos corretores, com certeza esse resultado vai atrair cada vez mais corretores de excelência no mercado, né? E essa questão dos produtos, né, Sidney, é muito interessante quando você entende isso, que o produto vai atrair o comprador. A gente constrói aquela precificação corretamente, a gente busca excelência e o comprador ele é um fator importante, eu costumo falar, né? O dinheiro está no bolso do comprador. Não posso ignorar essa conta, né? Apesar de eu prestar serviço aqui para o proprietário, mas o dinheiro está no bolso do comprador. Eu também preciso ter uma outra jornada para o comprador, né? É uma outra jornada, é o que você falou. Tem corretores que realmente ele tem aquela afinidade, né, de realmente lidar melhor com o comprador. É um outro processo, né? A gente sabe que tem aquela latência que é de 6 a 1 ano, às vezes até mais de 1 ano para ele tomar a decisão. Você não sai da sua casa para comprar um imóvel hoje, mas quando ele se depara com o corretor da Remax, que ele sabe exatamente
produto que ele está vendendo. O comprador, ele tem consciência de que aquele produto está bem precificado. Porque o maior desafio hoje é que o cliente comprador, ele chega até o corretor com mais informações do que o próprio corretor tem. Concorda comigo? É Mas verdade. nós temos um cliente que eu gosto muito de atender, Sidney, que são os nossos corretores parceiros. Os Uau, corretores é bom demais. parceiros, Um eles são os meus topíssimo. melhores clientes. Eles trabalham para mim, na verdade, estão prestando serviço para mim e para o meu proprietário. Porque se o meu imóvel está precificado, se Boa. parte do trabalho, quem vai executar sou eu, porque eu estou com a ponta proprietária, né? Então, todo o trabalho mais pesado da corretagem acaba ficando para quem está com essa ponta. Então, os nossos corretores, eles vêm primeiro mesmo na Remax, que eles sabem que aqui está precificado, que a Remax tem bons produtos e que com certeza vai ficar muito mais fácil de dar match, da gente realmente fazer aquela parceria, porque parceria vende, a gente precisa entender isso. O mercado tem que entender que primeiro dos nossos clientes são os nossos corretores, parceiros, amigos de outras imobiliárias. Se nós unirmos forças, ética, transparência, nós vamos fechar muito mais negócios. Sidney, queria que você deixasse aí suas considerações finais. Eu sei que você está com a sua mentoria, né? Eu tenho a minha mentoria, mas é para corretores iniciantes. Eu sei que você é um outro Pô, público. se Então, quem está complementa. chegando aí no mercado pode mandar para mim, que eu tenho certeza que ele vai entender o nosso modelo, vai entender como a máquina Que flui, legal. assim, para chegar nesse ponto de você receber indicação. O que eu tenho que fazer? É tantos fatores, é network, é você ter autoridade, começar a fazer ali um trabalho de excelência. E me fala aí, deixa suas considerações finais, fala da sua mentoria, tá Ah, bom? obrigado. Pra gente finalizar aqui nossa live. Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Queria aproveitar para fazer o convite, você que está aqui. Eu estou há um ano nesse movimento, porque assim como Muriel, o meu objetivo é realmente educar o mercado imobiliário, está linkado diretamente com o meu propósito. Nesses 20 anos, na verdade, eu tenho 40 anos de mercado imobiliário, tá? Eu cresci, minha mãe me sustentando e treinando, sendo corretora de imóveis. Eu não queria ser corretor de imóveis, há 20 Legal. anos. Eu caí de paraquedas, sou natural do Rio, cheguei em Natal, caí de paraquedas aqui, mas me apaixonei como ninguém. Então, de fato, eu estou no jogo, não no jogo de deixar um legado mesmo, de ajudar, porque eu cresci vendo uma mulher negra divorciada na Baixada Fluminense, ou seja, comunidade do Rio de Janeiro, com toda a dificuldade do mundo. Então, hoje, eu quero ajudar o maior número possível de corretores de imóveis. Hoje eu tenho um time aqui de 72 corretores na minha loja. Então, um ano eu entreguei 5 mentorias, foram 3 mentorias para donos de imobiliária. E em janeiro, fiz uma para corretor com sucesso. E eu estou com a segunda mentoria para corretor de imóveis. São 12 encontros, são 12 semanas, começa terça-feira agora. Tá? Inclusive, você está convidado, a gente vai conversar. Eu vou trazer você para ser uma das palestrantes treinadoras aqui do nossa. Não foi combinado, então já está sendo convidado aqui ao vivo. Então começa terça-feira, vai ser 8 às 10, são 2 horas de mentoria. Que bacana. Eu tenho um sócio, um parceiro no projeto, que ele me destravou lá atrás em 2017. Ele me ajuda muito porque eu tenho toda a habilidade técnica de imobiliária, de corretor, 20 anos eu exercendo, fazendo. E ele entra como treinador, como mentor, ele conhece muito pessoas, ele é hipnólogo, ele, enfim, conhece muito. Então, nosso objetivo é 12 semanas para dominar captação exclusiva como ninguém. Então, uma semana conteúdo, outra semana atividade prática. Então, a gente vai fazer roleplay, teatro de vendas e o ponto. Vamos ter indicadores, checkpoints. Então, eu crio um movimento. Então, aquele movimento faz com que a turma se ajuda. Eu já estou nas últimas vagas, então assim, foi um sucesso. Fiz um curso no sábado, foi incrível. Então, se você quer fazer parte aí da mentoria Corretor Action, que é o nome da mentoria, me manda uma mensagem no direct ou fala aí com a Murielle, que eu vou ter um prazer em andar junto. Eu vou pegar na sua mão para a gente avançar. Então, e já vou fazer já a chamada para você. Então, você que está iniciando, corretor iniciante, pessoal, Murielle Milani, você vai estar em ótimas mãos. Eu acompanho o conteúdo dela, tem podcast, já tem livro publicado, é uma Eu referência aí, tem feito desenvolvi um um método, trabalho né? top, né? E Desenvolvi aí o desenvolveu meu um método. time
Faz Isso, é o meu livro. faz o teu, fala da tua Fazer mentoria, o porque pitch tem uma de turma aqui venda, que me senão a segue. gente é Faz o vendedor, seu né? pitch. Faz, claro. E assim, sabe o que é legal antes de você fazer o pitch? Uma vez eu ouvi, já vai vender. Se você está pensando que já vai vender, esse é o melhor, esse é a cereja do bolo. Esse é o melhor momento, porque aqui corretor é vendedor. Então, uma ótima oportunidade para você aprender. Com Vai lá, Com fala aí. certeza. Eu desenvolvo, ô, Sidney, é o que eu te falei. Eu tenho 3 anos de Remax e eu realmente eu me tornei corretora há 6 meses, tá? Eu tomei consciência do que eu queria. Eu não queria mais ser o plano B. Eu não queria ser corretora plano B. Eu trabalho só de vez em quando, eu vou na imobiliária quando eu quero. Eu sou uma CLT, eu falo pra Joana, né? A Joana é minha broker, ela tá aí na nossa live. Ô, Joana, vem pra cá, entra aqui na minha sala. Cadê ela? Ela tá perdida aí em algum lugar. Cadê Joana? Vem, Falar, eu sou Joana. uma posição. E assim, quando eu desenvolvi o método On Time, primeiro foi um método que eu apliquei em mim e deu certo. Então, de aproximadamente uns 7 meses que eu me tornei mesmo corretora de imóveis. Não é mais o plano B. Acho que só baixar um pouquinho, Jô, vem cá. Vem dar falar um oizinho aqui pro Sidney. Olha quem tá aqui, ó. Que Quem tá aqui. legal. Ela que me tolera. Joana! Tudo Tamo bem? junto, é o nome da minha mãe, viu? Oi? Nome da minha mãe, Joana também. Verdade. Sabe que o que me conectou primeiro com a Joana, a primeira vez que eu entrei na Remax foi porque a minha avó chama Joana. Então a gente já entra com afinidade, né? Sim, a Joana para mim é inesquecível, porque Joana, primeiro Joana é esse amor de pessoa, e com o nome Joana, que lembra minha mãe, não tem como esquecer. Dá certo, né? Ô, Jô, eu tô contando aqui pro pessoal que tá nos assistindo e pro Sidney, que eu tenho 3 anos de Remax, eu tenho 3 anos aqui nessa caminhada com a Jô, mas sempre foi o plano B, Sidney. E aí, da metade do ano para há um ano atrás, eu tomei essa posição e falei, não, eu tenho um método, eu vou aplicar em mim. E se esse método der certo, eu vou para cima, eu só vou fazer isso. Eu abandonei tudo aquilo que eu achava que era o plano A. Eu abandonei tudo aquilo que eu achava que financiaria os meus sonhos. Uau! Eu falei assim, eu vou mergulhar de cabeça naquilo que financia os meus sonhos. Porque muitas vezes a gente fica vendendo almoço para comer a janta, sabe? Não tem esse ditado? Ótimo! Não, aí eu falei, não. Tem. Deus abriu uma oportunidade para mim dentro do mercado imobiliário. Eu vendo o produto mais caro da prateleira. O mercado imobiliário pode financiar todos os meus sonhos, sonhos da minha família. Eu vou aplicar meu método, vai dar certo e depois eu vou espalhar para o mundo essa mensagem. Então hoje eu carrego a mensagem do método On Time. Eu transformei num livro, tem um curso na Hotmart, tem várias coisinhas aí, mas é o meu dia a dia. Então é o que eu tô te falando. E aí, a partir do começo, do final do ano para cá, do final de 2023 para cá, eu falei para Joana, a partir de hoje eu sou uma CLT dentro da imobiliária. Então eu chego às 9 horas, eu tenho 1 hora de almoço e às vezes é apertadinho, porque eu falo, não, 1 hora eu tô aqui. E eu realmente me comprometi a ser o melhor funcionário da minha empresa, não é da Joana, não. É da minha. O corretor que está nos assistindo aí tiver essa consciência. Porque se ele for CLT de uma outra empresa, você concorda comigo que ele vai bater o cartãozinho lá, ele vai pôr o dedinho lá, ele vai trabalhar doente, ele vai trabalhar desanimado, ele vai trabalhar cansado. Mas quando a gente, é isso que falta nos corretores, inteligência emocional, administração de tempo. Porque se Tem que você trabalhar prestar duro, não tem outro jeito. das 9 às 6 eu fico na imobiliária, fora as horas extras que a gente faz depois que sai daqui, né, Sidney? E isso é o Queria perder. resultado. Eu tenho uma meta aí, uma meta alta para ser atingida, porque o Remo não se contentou com a meta que eu coloquei em mim, ele me aplicou uma meta desafiadora pra caramba. E agora, ó, tô suando para correr atrás da meta. Se o Remo disse isso, assina embaixo, viu? Mas eu amei, Sidney, de verdade, esse bate-papo aqui com a gente. Que, meu, Foi ótimo. Eu não sei como é que passou 1 hora aqui. você Meu viu Deus, como foi passa? normal, não. Passa Seria rápido, porque o mercado imobiliário ele tem vários fatores. Hoje a gente falou só de precificação, que são tantas coisas. Sabe por que passa rápido, Sidney? Porque a gente está se tratando de vidas. A gente não tá trabalhando aqui com uma forma. Todos os clientes são iguais, então fica fácil, eu entendo o processo, eu vou lá e aplico tudo igual. Não, cada cliente, cada atendimento, ele é único, cada venda é única, cada captação é única, cada exclusividade é única. E se o corretor despertar para essa verdade, ele vai fazer um serviço de excelência porque é único.
Então, entender tudo que está acontecendo aqui, hoje é só uma pitadinha. Com certeza a gente vai poder se falar mais. Eu estou à disposição. Adorei, viu? Conte comigo. Eu quero te agradecer por esse processo aqui, de você ter passado parte do seu processo aí, da sua rotina, né, com os corretores, como broker. Eu sei que é só uma pitadinha aqui, você é um cara cheio de conhecimento, só transbordando, né? Somos. Só transbordando. Um abraço. Muriel, obrigado, Joana. Um beijo, viu, Joana? Queria deixar aqui como última mensagem. Joana, quer falar? Não, é só para desejar até a próxima. Até, obrigado, viu, Joana? Sucesso Antes do aí. pessoal ir embora, olha a Eliane Ribeiro na área, viu? Eita, minha amiga Eliane Ribeiro, potência, viu? E tá chegando Que gente. honra, viu? E olha que lá em Portugal é dia 10 horas da noite. 10 da viu? noite. 10 da noite. Mais, né? Bruno, 10, que horas são 10 aí? e 13 da noite. Olha, Uma pena que chegou no final, Eliane, vai mas ficar Bruno Gana gravado. tá aqui, Vai ficar gravado. tá gravado. Eu Agora, vou só vai deixar a ficar mensagem final, viu? Vou só deixar a mensagem final. Deixa. Queria agradecer em especial o Carol que estava aqui, Sara Souza aqui na área. Queria agradecer cada um aqui em especial, porque ficou até o final. Janete, Márcio, Raio, Lai, Juliano, Sara, Helene Ribeiro, um beijo, te amo, viu? Corretor Platino na área, que é o Benhur, Marcos, Rosângela, Laís e Marilda. Pessoal, mensagem final, viu? Ande com pessoas, de fato, vai fazer você crescer. Procure referências, tá? Tenho aqui uma grande referência minha que chegou aqui agora, Helene Ribeiro. De fato, não tem jeito, não tem como a gente ser mediano, fazer mais ou menos. A gente precisa ter profundidade, a gente precisa, de fato, entregar o melhor. Então, uma das coisas quando eu entrei, que eu comecei a ouvir máximo serviço da Remax, é isso. Ou seja, é você bater no peito e entender que você vai fazer o melhor, de se tornar especialista. Então, se capacite, busque e não tem outro jeito. Tem que trabalhar Tem que duro. fazer Tem aqui, dar Eliane certo. Ribeiro, 10 horas da noite, está aqui na nossa live. Porque ela quer o quê? Se capacitar. E olha que é uma das maiores referências mundiais. Sim, Não é nem da Europa só, no Brasil. com E é certeza. isso. Gratidão mais uma vez pelo convite. Amei, foi gostoso. Voou o tempo que eu não sei o que aconteceu, não, viu? Sidney, eu também não sei, queria ficar aqui mais tempo. Deixa eu te falar uma coisa, quero deixar um desafio para todo mundo. Ah, eu sou coach também, né? Então tem que deixar um desafio, uma tarefinha para todo Vamos mundo lá. aqui. Pessoal, Action. você que acompanhou toda a nossa live, para nós que estamos aqui entregando esse conteúdo, transbordando esse conteúdo para que você seja realmente um corretor de sucesso, para que você venha ter vendas recorrentes, que você seja mais assertivo no seu processo, eu gostaria de deixar esse desafio, que você deixe nos comentários dessa live, vai lá no meu perfil, @eu sou Muriel Milani, deixa nos comentários dessa live o call insight que você leva para o seu próximo atendimento, porque senão não valeu a pena aqui, né? Assim, Legal. tem que levar E eu para vou o próximo. comentar também. Eu vou comentar. Me coloca como colaborador aí que eu vou comentar e vou estar funcionando, viu? Pode Espero deixar. vocês. Pode Eu deixar. vou olhar lá. Sidney, eu não consigo colocar você como colaborador. Por Eu quê? tentei. Não sei, não permite o seu perfil. Mas depois eu te chamo lá e falo. Então, Tá. precisa mudar a configuração aí, tá bom? Pessoal, Beijo. beijo grande, Sidney. Que Deus abençoe grandemente a sua jornada. Que você realmente continue transbordando aí cada vez mais. E cada vez que a gente transborda, Sidney, tem uma mensagem lá, a gente recebe do céu. Transbordo para que a gente possa transbordar cada vez mais. Amém. Tá bom? Amém. Um beijo. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada, gratidão por todo mundo que entrou aí, viu? Beijo, Sidney. Bora, gigante. Tchau. Tchau, tchau. Ai,